Vamos lá, pessoal. Então vamos tentar resolver esse problema, né, para o item A aqui no caso de um elétron, tá? A pergunta é a seguinte: encontre a temperatura abaixo da qual os elétrons livres do seu material, deste sólido, são quânticos. Essa é a pergunta, tá? O que são elétrons livres? Bom, basicamente a gente tem um sólido formado por átomos, né? Nas posições cristalinas lá do seu cristal, do seu sólido. E cada um desses átomos tem vários elétrons. A gente diferencia entre elétrons que estão ligados fortemente aos núcleos, então eles não saem do lugar ali, eles ficam ligados bem fortemente aos núcleos, e tem os elétrons de valência, ou elétrons de condução, ou elétrons livres no caso de metais. Tá? São aqueles elétrons que estão fracamente ligados aos núcleos e conseguem caminhar ali, né, pelo seu cristal. E, portanto, podem conduzir corrente elétrica, conduzir calor, etc. Né? São os elétrons livres. Tudo bem? Para esses elétrons, o parâmetro de rede é o tamanho característico do problema. Tá? Então, se eu conseguir, né, uma resolução, um lambda bem grande para esses elétrons livres, significa que eles são quânticos. Né? O lambda é muito grande, como eu já tinha falado. Vamos ver então a solução do exercício nesse caso. Que está aqui, tá? Está aqui nessa continha que eu estou fazendo, né? A gente viu lá que eu tenho que usar a mecânica quântica para temperaturas menores do que Tq, ou pelo menos, né, mais ou menos menores que Tq. Sendo que Tq é essa expressão aqui em função do tamanho característico do problema e das constantes físicas ali relevantes. Né? Então, H, a constante de Planck, é isso aqui, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. E a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Isso no SI, né? Bom, para elétron, a massa de repouso do elétron é essa daqui, é uma massa bem pequena, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Como se determina essa massa é outra história, né? Vocês podem consultar até aí, depois eu posso até dizer mais ou menos como é feito esse cálculo aqui. E um sólido típico, como a gente viu no enunciado do exercício, tem um parâmetro de rede da ordem de 0,3 nanômetros, ou 3 vezes 10 a menos 10 metros, 3 angstroms, né? Bom, fazendo a conta, substitui os números ali, né? H não é o H cortado, é o H ao quadrado sobre 3 vezes a massa, vezes a constante de Boltzmann, vezes a distância característica ao quadrado. Fazendo a conta aqui, eu estou fazendo separadamente, né? O que se chama de o fator pré-fator de 10 aqui, né? 6,626 ao quadrado, dividido por 3, dividido por 9,1, divide por 1,38, divide por 3 ao quadrado, né? E aqui estão os expoentes, né? 34, né, ao quadrado, 2 vezes 34, menos 68, mais 31, mais 23, mais 20. Isso aqui vai me dar 6, né? O expoente aqui mais 6. Então 10 a sexta, né? Certo? 31 mais 23 mais 20 dá 74, menos 68 dá 6. E 10 a sexta. Esse número aqui inteiro vai dar mais ou menos 0,13. 0,13. Tá? Portanto, né, eu concluo que o TQ é igual a, mais ou menos, né, 1,3 vezes 10 a quinta unidades de temperatura, aí, Kelvin. Tá? Aqui eu usei tudo no SI, né? Portanto, vai sair o resultado no SI, que é Kelvin para a temperatura. Essa temperatura aí, né, 1,3 vezes 10 a quinta, é uma temperatura absurdamente alta, né? É 130 mil Kelvin. Certo? Gigantesca. E aí você conclui que elétrons em sólidos são quânticos para temperatura menor, né, do que 130 mil Kelvin. Putz,
Na prática, sempre então, né? Porque, pô, 130 mil Kelvin, né? Haja temperatura, né? A conclusão é que sempre os elétrons são quânticos. Você não tem escapatória para descrever um elétron. Tem que ser a mecânica quântica. Não dá para usar física clássica para elétrons. Não vai fazer sentido nenhum, tá? Tem que ser mecânica quântica para elétrons. Bom, no enunciado do exercício tem lá uma continuação que é para você fazer a mesma conta para um núcleo de sódio, né? E se você quer saber em relação a um núcleo de sódio que faz parte do seu cristal, por exemplo, você tem lá um sal, por exemplo, NaCl, né? Você tem lá os núcleos de sódio, núcleos de cloro e elétrons ali que estão circulando ou não, fazendo as ligações iônicas, né? Nesse caso não tem tanto elétron circulando assim, mas continua a ideia ali, tá? Porque ligações iônicas são ligações entre os íons, né? E não entre elétrons realmente. Como na ligação covalente ou na ligação metálica. Mas enfim, não importa muito. Se você quiser fazer a mesma conta para um núcleo de sódio, daí o que você tem que fazer é simplesmente trocar a massa, né, do elétron pelo sódio. Bom, a massa do sódio é 23 gramas por mol. Tá? Vai numa tabela periódica, você vai achar isso. Tá? Massa molar do sódio, né? 23 gramas por mol. Portanto, né, a massa de um átomo de sódio vai ser 23 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Isso aqui é para um átomo, né? Um átomo de sódio. Então vai ser igual a 23 vezes 10 a menos 3 quilogramas dividido pelo número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos em 1 mol, né? Então vai ser uma massa bem pequenininha, mas vai ser bem maior do que a massa do elétron, né? Aqui, se você fizer a conta, vai dar alguma coisa vezes 10 a menos 25 ou 26 quilogramas por átomo de sódio. E aqui é menos 31, é bem menor, né? Portanto, né, você está dividindo por um número aqui, né, que é maior um pouquinho, o TQ vai ser menor. Então não vai dar lá 130 mil, vai ser um número menor. Eu quero saber, né, para o sódio, qual é o TQ? Fica aí a pergunta para vocês fazerem, tá? A pergunta para vocês responderem, melhor dizendo. Qual é a temperatura abaixo da qual este átomo de sódio tem que ser tratado quanticamente? E qual a temperatura acima da qual ele pode ser tratado de forma clássica, né? Ou seja, eu quero saber, aqui numa escala de temperaturas a partir do zero, qual é esse TQ para o sódio. De forma que aqui eu posso usar a mecânica quântica, eu tenho que usar a mecânica quântica, melhor dizendo, né? E acima eu poderia usar a mecânica clássica. Poderia continuar usando a mecânica quântica também, obviamente, mas eu poderia simplificar usando a mecânica clássica, porque daí os átomos, eu sei onde está o átomo com uma boa precisão, eu não preciso levar em conta o caráter ondulatório, nada disso, né? Só abaixo de TQ que não tem escapatória, tem que usar a mecânica quântica. Qual é o TQ? Então, vocês me respondem na próxima aula, tá bom, gente? Era isso então para essa série de vídeos dessa semana, né, dessa aula. Qualquer coisa a gente discute nas próximas aulas. Dúvidas vocês podem perguntar aí pelo chat do vídeo, né? Pela conversa aí abaixo do vídeo no YouTube. Ou me procura também usando o e-mail, do jeito que vocês preferirem, tá, gente? Então, é isso aí. Boa aula amanhã e até a próxima. Valeu, tchau!